Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou ensinar para vocês aquelas receitinhas que vocês adoram, a receitinha caseira. E serão só 2 materiais para fazer um maravilhoso vidro líquido. Gente, vidro líquido tá caro, né? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o vidro líquido com materiais totalmente recicláveis, 2 materiais só, super baratinhos. E esta é mais uma receita, principalmente para você que mora aí no interior do Brasil e que tem dificuldade de encontrar os materiais. Eu tenho certeza que você tem esses materiais em casa e vai fazer um belíssimo vidro líquido caseiro para usar em todos os seus trabalhos de artesanato. Gostaram, gente? Me digam aí se vocês estão gostando dessa sugestão de hoje. Não se esqueça de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá aprender? Um beijo, até já! Bem, gente, então agora chegou a hora de economizar, né? Afinal de contas, o vidro líquido tá caro. Então vamos fazer o nosso vidro líquido caseiro, tá? Os materiais são bem parecidos com os materiais do verniz caseiro que eu ensinei para vocês há umas semanas atrás, tá bom? Só que o modo de fazer é um pouco diferente, é isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá bom? Então nós vamos precisar de isopor, tá? Esse aqui é um isopor de embalagem, isopor comum. Se você não tiver isopor assim, pode usar também, gente, olha, as bandejinhas plásticas, ó, as bandejinhas de isopor, tá? Só procure usar a bandejinha branca, porque essas coloridas têm corante e vai tingir aqui o seu vidro líquido. Então, usa essas bandejinhas, vai guardando, corta os pedacinhos que também serve, tá? Vamos precisar de um vidro, é bastante importante você preparar, né, o seu vidro líquido em uma embalagem de vidro, não coloque em plástico para o solvente não reagir, tá bom? Aqui eu coloquei a marquinha de 100 ml, que é a quantidade que eu vou fazer, para que vocês tenham, né, uma ideia aí de quanto vai de isopor para essa quantidade. E o outro material é o solvente, tá? Como eu expliquei na semana passada, precisa ser um solvente PU, tá? Procure na loja de material de construção, na loja de tinta e peça um solvente PU, que é poliuretano. Esse solvente aqui é próprio para dissolver, né, o isopor que a gente vai precisar aqui para a receita, tá bom? Eu já experimentei thinner, água ras, álcool, enfim, esses materiais eles não servem, tá bom? O thinner, existe uma qualidade de thinner que é PU. Então, se no seu thinner tiver escrito PU, ele serve, tá? Agora, se for o thinner comum, não serve. Água ras também não. Mas isso aqui é bem baratinho, gente. Eu paguei nessa lata R$14, então dá para fazer muita coisa e você vai economizar muito. É só pedir na loja de material solvente PU. A acetona também serve, só que tem que ser aquela acetona 100% pura. Essa acetona que a gente compra em loja de perfumaria, essas coisas, ela é misturada, aquela não serve. Então, se você tiver acetona 100% pura, também serve. Eu só não costumo indicar, gente, porque a acetona é mais cara do que o solvente PU e também mais difícil de comprar, tá? Só se você tiver em casa e quiser usar, pode usar. Mas se for comprar, compre o solvente PU, tá? Que é mais barato e mais fácil de achar, tá bom? E agora para fazer, gente, é muito fácil, olha. Eu vou colocar aqui 100 ml do solvente. E, gente, se você tem algum tipo de sensibilidade, né, alergia a solvente, aí coloque em máscara, tá? Procure sempre fazer também em um ambiente bem arejado, porque esse solvente ele tem um cheiro um pouco forte. Depois, com o passar do tempo, quando a gente preparar aqui, o cheiro vai diminuindo. Mas logo que você começa a usar assim, ele tem um cheiro forte. Então, se você é alérgico a essas coisas, aí pense melhor antes de fazer essa receita, tá? Olha, coloquei aqui, né, os 100 ml do solvente. E agora é bem fácil, gente. É só, como no verniz que eu ensinei, ir adicionando aqui dentro
o nosso isopor, tá? Vai colocando aos pouquinhos e à medida que você coloca, ele já vai derretendo, ó. E como eu expliquei na aula passada, como esse isopor, tá vendo? Ele é bem poroso, tem ar aqui no meio. Então pode ser que na hora que você coloque aqui dentro, borbulhe um pouquinho. Mas isso não é nenhum tipo de reação química perigosa, tá? Não fiquem com receio. É só a reação mesmo do ar saindo de dentro aqui do isopor. Então aqui é só ir colocando. E a quantidade, gente, nós vamos colocar o dobro, né, do que usamos para fazer o verniz. Porque o vidro líquido, ele tem que ficar mais espesso, ele é mais denso, né? Então, se lá no verniz nós colocamos 10 pedacinhos de isopor, os pedaços lá eram menores que esse. Aqui você coloca 20, tá? Quanto mais isopor você colocar, mais denso vai ficar aqui o seu produto. Olha, só ir colocando, empurrando assim com palitinho, que ele dissolve super rápido. Vocês viram, gente? Eu coloquei todo aquele isopor que estava aqui, né, no meu pratinho. E agora é só tampar e você mexe um pouquinho assim, ó, para ajudar a dissolver, né? Se ficou mais algum pedacinho, só de misturar assim no vidro ele já vai dissolver. E pronto, gente, tá vendo? Ó, já dissolveu bem, né? Ficou só um pedacinho, mas já ele dissolve. Vocês estão vendo que ele fica com esse aspecto, né, um pouco mais turvo, ó. Fica esbranquiçado, né? Então, agora o que nós vamos fazer? Deixa o vidro fechado, coloca dentro de um armário, num local onde não pegue nem calor e nem sol. E nós vamos deixar essa mistura curando de 5 a 7 dias. O vidro líquido eu gosto de deixar mais tempo, tá? E depois de 5 a 7 dias, ele estará mais transparente e já com a densidade ideal para nós usarmos aqui nos nossos trabalhos, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora, vou deixar ele curando, né? Mais ou menos uns 7 dias e daqui a pouco eu já mostro para vocês o resultado desse maravilhoso vidro líquido caseiro, tá? Bem, gente, agora que eu já deixei mais ou menos uns 6 dias descansando, eu já posso aplicar o vidro líquido. Tá? E nesse caso aqui não precisa catalisador, não precisa misturar nada, ele já está pronto para uso. E eu vou aplicar aqui, olha, nesse pratinho, né, que eu pintei com pintura orgânica, eu vou colocar uma camada de vidro líquido aqui dentro, para vocês verem o efeito do acabamento. Se você quiser, você também pode passar o vidro líquido com pincel e dar um acabamento vitrificado, né, nas suas peças. Mas eu vou derramar, né, como é bem tradicional aqui do vidro líquido, aqui na peça, ó. Derramar um pouquinho. É bastante importante, gente, que o local onde a sua peça está tem que estar bem nivelado, né, para ficar bem retinho, ó, tá vendo? Coloquei uma camadinha bem generosa aqui do vidro líquido. E agora, gente, é só deixar secar, tá? Eu vou deixar aqui secando direitinho e depois eu vou mostrar para vocês o resultado final para vocês verificarem que fica idêntico ao vidro líquido que a gente compra aí industrializado, tá bom? Gente, a minha peça já secou e dá uma olhada na qualidade desse vidro líquido. Olha que lindo! Ficou aquela camadinha mesmo, parecendo vidro como o vidro líquido tradicional, né, que a gente compra aí e custa bastante caro. Vocês viram a qualidade desse produto? Muito legal, né, gente? E o melhor, um custo super barato. Não precisa de colocar catalisador, nada disso. O produto já fica pronto para usar e praticamente a única coisa que você vai gastar é comprando solvente, que é aquela lata enorme. Eu paguei R$14 e dá para fazer, olha, muito vidro líquido, muito verniz, né, usando somente o isopor. Olha que lindo, né? Eu adorei a qualidade desse produto. Muito bacana, né, gente?
E se vocês gostaram, né, já me digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês vão fazer com esse maravilhoso vidro líquido. Me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser.